Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, a professora vai estar fazendo uma revisão de conteúdos avaliativos. Como você já sabe, hoje é a nossa avaliação de Ciências do primeiro bimestre. Então, antes da gente partir para a nossa avaliação, vamos fazer então uma breve revisão? Vamos lá? E antes de começar, a professora trouxe uma palavra de incentivo para você. Você é mais corajoso do que pensa, mais forte do que parece, mais inteligente do que pensa. Queridos, com certeza vocês devem estar um pouquinho nervoso, né? Por causa das nossas avaliações. Mas não esqueça, você é muito corajoso, você é forte, você é inteligente, você estudou durante o bimestre, você revisou seus conteúdos e se preparou para a avaliação. Então seja corajoso, busque força e coloque a sua inteligência em ação, porque eu tenho certeza que você fará uma boa avaliação. A professora trouxe também para vocês algumas dicas, né? Eu trouxe 8 dicas para você tirar 10 em todas as suas avaliações. Bom, a verdade é que é um checklist, né? De alguns pontos que você deve fazer para que você realize uma boa avaliação. O primeiro ponto é faça anotações durante as aulas. É de extrema importância que você assista às suas videoaulas e que você anote os pontos principais do conteúdo. Revise o conteúdo no mesmo dia que é passado o conteúdo. Então, quando o professor está ministrando aula, faça suas anotações, procure revisar naquele mesmo dia o conteúdo que o professor passou para você. Isso é importante. Faça resumos também dos conteúdos, né? Esses resumos vão fazer com que você fixe o conteúdo. Todas as vezes que você escreve aquilo que você assiste, né? Aquilo que você lê, que você vê, você está fixando o conteúdo. Outro ponto também, responda os testes, né? Responda as atividades que o professor passa para você durante as aulas. Isso é muito importante, isso vai fazer com que você venha a fixar aquele conteúdo do dia. Tenha uma rotina de estudos, então procure, né, estar no horário da sua videoaula, procure estar no horário dos seus tempos de aula, seguir aquele cronograma direitinho, que é para que você possa, né, seguir uma rotina diária de estudos, mesmo que você esteja em casa. Outro ponto, explique aos colegas o que você aprendeu. Se algum coleguinha chegou para você e pediu que você explique ou tire alguma dúvida, né? E ele viu que você absorveu o conteúdo, explique para ele, porque isso vai ajudar não só a você, mas vai estar ajudando a ele e vai estar ajudando a você, porque todas as vezes que você explicar, você está transmitindo conhecimento e está fixando conhecimento. Outro ponto, tenha um momento de descanso. Queridos, o descanso ele é de extrema importância, tanto a nível fisiológico como a nível psicológico, né? Então, o descanso ele nos ajuda a descansar a nossa mente, o nosso corpo, né? A liberar aquele cansaço diário. Então, procure descansar, procure tirar pelo menos, né, de 6 a 8 horas do seu dia para que você venha descansar, para que você venha ter um bom sono, para que seu corpo possa se restabelecer para o outro dia. E fique calmo na hora da prova, não adianta nervoso, né? Fique calmo, vai dar tudo certo, você vai fazer uma boa avaliação. Tá bom, meus queridos? Então, vamos passar para a nossa revisão de hoje. Então, galerinha, vamos começar então a revisar o conteúdo sobre a unidade 1, eletricidade. Bom, nesta unidade, nós aprendemos conceito de eletricidade. Então, o que vem a ser a eletricidade? Bom, a eletricidade nada mais é que um conjunto de fenômenos naturais que envolvem as cargas elétricas. E essas cargas elétricas, elas são formadas por elétrons. Esses elétrons, quando se organizam e se movimentam, produzem essa eletricidade, essa corrente elétrica. E aí a gente tem que aprender também da onde vem essa eletricidade. Como eu acabei de falar para os senhores, a eletricidade ela é um fenômeno natural, né? Ou seja, é um fenômeno que você encontra na natureza. E a matéria, ela
tem essa eletricidade, né? A matéria, o nosso corpo, ele é formado por eletricidade, né? Claro que não uma eletricidade da mesma forma como você encontra em uma tomada, mas o nosso corpo também, todo corpo que você imaginar, possui um valor significativo de eletricidade. E aí nós temos que também lembrar em quais situações cotidianas a gente encontra a eletricidade. A eletricidade, ela está presente no nosso dia a dia. Agora, por exemplo, que você está usando o seu notebook, o seu smartphone, a sua Smart TV, todos esses equipamentos funcionam com a ajuda da eletricidade. Então, a eletricidade, ela está presente no nosso dia a dia, quando nós vamos para a escola, que a sala de aula precisa ser iluminada, a eletricidade está presente, quando se utiliza o data show, quando se utiliza o computador, quando se utiliza o smartphone, a sua geladeira, seu liquidificador, a fritadeira, tudo isso que nós usamos hoje, carros elétricos também, todos esses equipamentos são necessários à utilização da eletricidade. Então, a eletricidade ela é extremamente importante para o nosso dia a dia, porque tudo que fizemos, né, tudo que vamos fazer, precisamos estar envolvidos com essa eletricidade. Como já citei há pouco, a matéria, ela tem sua característica natural ter a eletricidade, ou seja, toda a matéria que você imaginar possui uma quantidade de carga elétrica, né? Possui eletricidade. E aí, a carga elétrica ela é simbolizada pela letra Q. E a sua unidade de medida no sistema internacional é o Coulomb. E aí, esse processo de eletricidade nos corpos foi visualizado pela primeira vez por Tales de Mileto. Lá pelo século VI a.C., Tales pegou esse pedacinho dessa matéria, chamada de âmbar, e friccionou em um tecido. E aí, depois que ele friccionou nesse tecido, ele aproximou esse âmbar de folhas secas. E aí ele viu que esse âmbar atraiu essas folhinhas secas. E foi aí que ele viu pela primeira vez esse fenômeno, né, de que os corpos, eles possuem sim quantidade de cargas elétricas, que muitas das vezes não são visíveis, né, a olho nu, mas que existe esse fenômeno. Então, Tales de Mileto foi um dos primeiros pesquisadores a ver, né, essa capacidade que a matéria ela tem de adquirir essa carga elétrica quando ela é friccionada, ou seja, quando ela é atritada. E ainda falando, né, sobre o conceito de matéria, nós temos que lembrar que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu sou matéria, você é matéria, o seu estojo, o seu lápis, a mesa, a televisão, o notebook, tudo ao nosso redor é matéria. E essa matéria ela é formada por parte menor, chamada de átomo. E esse átomo, ele também é formado por partes muito pequenas que você não consegue visualizar, chamado de partículas subatômicas, ou seja, partículas muito pequenas que você não consegue ver. Então, toda a matéria é formada por átomo. E esse átomo ele é composto dessas partículas essas que são denominadas de prótons e elétrons, que são partículas que têm cargas elétricas e também partículas chamadas de nêutrons, né? Essas partículas chamadas de nêutrons, já está dizendo, são partículas neutras, né? Que não possuem uma carga elétrica. E aí a gente tem aqui, nesse infográfico, mostrando a estrutura do átomo. Você tem aqui, então, o infográfico mostrando a estrutura atômica. Isso aqui é a estrutura de um átomo. O átomo ele é formado por essa região central, chamada de núcleo. É onde eu tenho a maior parte, né, da massa concentrada do átomo. Nessa região do núcleo eu tenho duas partículas subatômicas, que são os nêutrons, que estão em amarelo, e
os prótons que estão em verde. Os prótons são partículas subatômicas de carga positiva. Os nêutrons, como o próprio nome dele já diz, nêutron é uma partícula que eletricamente ela é neutra, né? E aqui na região externa do núcleo, e na região externa, afastada do núcleo, eu tenho a eletrosfera. Essa eletrosfera, ela possui essas camadas aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Essas camadas é chamada de camadas da eletrosfera, ou também chamadas de camadas eletrônicas, ou de níveis eletrônicos, em que eu tenho aqui, ó, os elétrons espalhados por essas camadas. Essa bolinha verde que você está vendo são os elétrons, tá? São outra partícula subatômica que forma o átomo. Essas partículas verdes, que são chamadas de elétrons, elas também são partículas que possuem cargas elétricas negativas. Então, não esqueça, prótons são partículas subatômicas que formam um átomo de carga positiva, e os elétrons que estão aqui na eletrosfera são partículas que formam o átomo de carga negativa. E os nêutrons que estão aqui no núcleo, como o nome já diz, já são nêutrons, né? Ou seja, eletricamente elas não possuem carga elétrica. Quando o átomo ele está no seu estado fundamental, nós falamos que esse átomo ele está neutro, ou seja, que ele possui a mesma carga de prótons e a mesma carga de elétrons. Então, se eu tenho um átomo que ele possui 10 prótons e 10 elétrons, eu digo que ele está no seu estado fundamental, ou seja, ele está neutro. Por quê? Porque ele está em equilíbrio, ou seja, ele está com a mesma quantidade de carga de prótons e a mesma de elétrons. A esse equilíbrio de cargas nós denominamos de equilíbrio eletrostático, ou seja, quando o átomo ele está no seu estado fundamental, ou seja, quando ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de carga de elétrons. Quando esse átomo ele perde ou ganha elétrons, nós chamamos que esse átomo ele está eletrizado, ou seja, ele está eletricamente carregado. Então, todas as vezes que você tiver um átomo que ele está perdendo ou ganhando elétron, você pode dizer que aquele corpo, né, aquele átomo está eletrizado, ou você pode dizer que ele ganhou o íon ou perdeu o íon. Então, quando esse átomo ele está perdendo ou ganhando, quando ele perde elétrons, você pode dizer que ele está eletrizado positivamente. Quando ele ganha elétrons, você diz que ele está eletrizado negativamente. Então, não esqueça, um corpo eletrizado positivamente quer dizer que ele perdeu elétrons. Um corpo eletrizado negativamente quer dizer que ele ganhou elétrons, que é o que nós vamos ver aqui na imagem. Então, eu tenho aqui, né, um átomo no seu estado fundamental, ou seja, ele está neutro. Ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Ou seja, a quantidade de elétrons e de prótons nesse corpo é o mesmo, por isso que ele está no seu estado neutro. E aí, esse corpo que está no estado neutro, ele ganha elétrons. Estão vendo aqui? Esse filamento condutor, que provavelmente é um metal, ele está levando carga negativa, ou seja, está fazendo com que esse corpo neutro ele receba elétrons, e automaticamente esse corpo neutro vai começar o quê? A ganhar elétrons. E aí, no final do processo, esse corpo vai estar eletrizado negativamente, ou seja, ele ganhou íons, ele ganhou elétrons, e aí no final ele vai estar eletrizado negativamente. E quando acontece ao contrário, você tem aqui um corpo neutro, que possui a mesma quantidade de elétrons e de prótons, e aí, nesse caso aqui, esse filamento condutor, ele faz com que esse corpo perda elétrons, então aí ele está perdendo elétrons, certo? Uma vez que esse corpo perde elétrons, esse corpo vai ficar somente com cargas positivas.
E aí, automaticamente, quando esse corpo perde toda a carga de elétrons, ele vai ficar, ao final do processo, eletrizado positivamente, né? E aí, para a gente calcular essa carga em um determinado corpo, nós podemos usar essa fórmula física aqui, que é quantidade de carga elétrica igual ao número de partículas que o átomo ganha ou perde, vezes a quantidade de carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, certo? A quantidade de carga, ela sempre vai ser a sua unidade medida em coulomb. O número de partículas sempre vai ser a unidade de medida dada em elétrons, e a carga elementar também vai ser pelo sistema internacional medida pela unidade de medida coulomb. Bom, segundo o pesquisador chamado de Dufay, que nós vimos durante nossa aula, os corpos, eles tendem, né, a obter uma força elétrica quando eles estão eletrizados. Então, Dufay foi o primeiro pesquisador a observar essa força elétrica de atração e repulsão nos corpos eletrizados. Então, todas as vezes que você tem corpos eletrizados, esses corpos eles podem apresentar essa força elétrica que pode ser do tipo atração ou repulsão. Então, segundo Dufay, quando você tem corpos eletrizados com de mesma carga, você vai ver o processo de repulsão entre esses corpos. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Você tem um corpo aqui de carga eletrizado negativamente e o outro negativamente. Se você aproximar esses dois corpos, você vai ver que eles vão repelir. A mesma coisa no segundo caso aqui. Você tem corpos de carga positiva, né? Esse primeiro tem carga positiva, esse segundo carga positiva, e aí automaticamente quando você aproximar esses corpos, eles vão repelir. Ou seja, corpos de cargas de sinais iguais se repelem. E quando eu tenho corpos de cargas diferentes, né? Quando eu aproximo corpos que possuem cargas diferentes, ou seja, negativo se aproximando de positivo, eu já vou ter uma força elétrica de atração, ou seja, os opostos vão se atrair. E aí os processos de eletrização, eles podem ser divididos em três tipos. Eu tenho o processo de eletrização por atrito, por contato e por indução. O processo de eletrização por atrito já está dizendo, você vai ter corpos atritando, friccionando, e no final do processo você vai ter os dois corpos com cargas opostas, que é o exemplo que nós estamos vendo aqui. Se você friccionar uma flanela a um copo de vidro, né? Esse processo de eletrização por atrito, ao final do processo, um dos corpos vai estar eletrizado positivamente, o outro negativamente. Aquele que fica eletrizado positivamente é o corpo que tende a tendência a perder elétrons. E aquele que fica carregado, eletrizado negativamente, é aquele corpo que tem a tendência a ganhar elétrons. Então, no processo de eletrização por atrito, né? Ao final do processo, os dois corpos envolvidos vão finalizar o processo com cargas elétricas opostas, ou seja, um vai finalizar o processo de carga elétrica negativa e o outro de carga elétrica positiva. Já no processo de eletrização por contato, já está dizendo, né? Contato, eu vou colocar um corpo em contato com o outro, ou seja, no início desse processo de eletrização por contato, um desses corpos vai estar eletrizado e o outro vai estar neutro, ou seja, vai estar com a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de carga de prótons. O que vai acontecer? Esse que está eletrizado, ele vai entrar em contato com o corpo que está neutro, e aí automaticamente as cargas que estão nesse corpo
vão ser transferidas para o outro, ou seja, as cargas que estão no corpo eletrizado vão se dividir, né, entre os dois corpos no processo. E aí, no final, se esses dois corpos tiverem o mesmo formato e estiverem o mesmo tamanho, essa quantidade de carga vai ser distribuída por igual nos dois corpos, que é o exemplo que nós temos aí na imagem. Você tem o corpo eletrizado positivamente e o corpo neutro. Aí o que vai acontecer? Essa carga desse corpo eletrizado vai passar para o corpo neutro e aí automaticamente no final os dois corpos vão estar com a mesma carga, né, positiva e com a mesma quantidade de carga. Por quê? Porque eles vão ter o mesmo formato e o mesmo tamanho. Processo de eletrização por indução. O processo de eletrização por indução se dá entre o indutor e o induzido. O indutor é o que vai se aproximar do induzido, tá? Indutor vai se aproximar do induzido. O indutor, ele vai estar eletrizado e o induzido vai estar neutro, ou seja, vai estar com a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. O que vai acontecer? O indutor vai chegar, vamos pegar o exemplo aí da imagem. O indutor chega eletrizado negativamente, se aproxima do induzido e vai atrair as cargas positivas do induzido. E as cargas negativas do induzido vão se depositar ao lado oposto. Aí a pessoa faz o processo de aterramento, que é colocar um filamento, né, um fio metálico em contato do corpo com o solo. Essas cargas negativas vão descer para o solo e aí quando o indutor se afastar do induzido, os dois corpos vão terminar como? O indutor vai continuar eletrizado negativamente e o induzido vai ficar eletrizado positivamente, ou seja, eles vão terminar o processo com cargas opostas. Circuito elétrico. Nós temos que aprender o que é esse circuito elétrico. A palavra circuito elétrico já está dizendo, né? É um caminho fechado. Então, aqui, ó, você tem a representação de um circuito elétrico. Então, quando você tem um caminho fechado, né? Em que você tem componentes elétricos, um interligados ao outro, que fazem a corrente elétrica caminhar nesse caminho fechado, você já sabe que você se refere a um circuito elétrico. E aí, o que compõe o circuito elétrico? Alguns elementos, como a tensão, a corrente elétrica e a resistência elétrica. A tensão ela é representada pela letra U, a corrente elétrica ela é simbolizada pela letra I, a resistência elétrica pela letra R maiúscula. A tensão elétrica é como se fosse a carga elétrica que faz os elétrons se movimentar, ou seja, a tensão é como se fosse, de forma figurada, dizer que é como se fosse o empurrão da corrente elétrica. Então, para que a corrente elétrica ela circule, ela precisa desse empurrão, ela precisa que algo impulsione essa corrente. Então, a tensão elétrica, ela faz com que as cargas elétricas, ou seja, ela faz com que os elétrons e os íons, né, eles se movimentem de forma ordenada, né? Ou seja, é como se a tensão fosse o empurrão, né, ali no circuito elétrico. E aí a unidade medida pelo Sistema Internacional da Tensão é o volt, tá? Representado pela letra V maiúscula. Já a corrente elétrica, ela é simbolizada pela letra I. A corrente elétrica, ela é a quantidade da carga elétrica que passa ali naquele circuito, né? Ou seja, quando você tem ali um fio, o indutor, um fio metálico, você tem ali os elétrons circulando naquele fio. E aí essa circulação, essa quantidade de elétrons, né, que circula ali, é a corrente elétrica. E aí eu tenho também a resistência elétrica. A resistência elétrica, que é representada pela letra R maiúscula, ela nada mais é que o grau de dificuldade
que aquela corrente vai passar pelo circuito, ou seja, é o grau de dificuldade que aquele elétron passa ali por dentro do fio condutor, ou seja, o grau de dificuldade que a corrente elétrica vai passar pelo aquele circuito elétrico. E a corrente elétrica no sistema internacional, ela é medida pela unidade ampere, representado pela letra A. A resistência elétrica, ela é medida no sistema internacional pelo Ohm, que é representado pela letra ômega, que é essa que eu estou circulando aí. Se você quiser fazer o cálculo, né, quiser encontrar a quantidade de carga elétrica que passa pelo aquele circuito, você usa a fórmula física I é igual a Q dividido para T, ou seja, a corrente elétrica é igual à quantidade, né, de carga dividida pelo intervalo de tempo. E se você quiser calcular a resistência elétrica, você usa essa fórmula física. Resistência elétrica é igual a tensão dividido para intensidade de corrente elétrica. Aí aqui no exemplo nós temos um circuito elétrico. Esse circuito elétrico, como eu falei para vocês, um circuito elétrico é esse conjunto, né? Como é que a gente pode dizer? É esse círculo, né? Esse círculo fechado em que a corrente elétrica ela passa. É esse caminho, né, que a corrente elétrica vai passar. O circuito elétrico ele é formado por esses componentes elétricos, que é a chave, o fio condutor, a resistência e a fonte de tensão. Então, todo o circuito elétrico ele é formado por essas partes, né? Você tem a parte da chave, do fio condutor, da resistência e da fonte de tensão. Aqui no exemplo que nós estamos vendo, esse circuito ele está aberto. Ou seja, se você ver aqui, ó, a chave, né? Você vê que ela está aberta. Então, automaticamente, a gente entende que a corrente elétrica, ela não está circulando ali. Ela está estacionária, ela está parada. Agora, quando você fala que existe um circuito fechado e que você vê a chave aqui, ó, fechadinha, você já sabe que a corrente elétrica ela está passando aqui nesse circuito elétrico. E aí, automaticamente, se a corrente elétrica ela está passando esse circuito elétrico, você já sabe que a lâmpadazinha aqui vai acender, porque a corrente elétrica está percorrendo todo esse circuito fechado. Muito bem? Vamos falar agora, então, sobre materiais condutores, que são excelentes condutores elétricos e os isolantes elétricos. Os condutores elétricos, já está dizendo, são aqueles materiais que conduzem com muita facilidade a corrente elétrica, ou seja, em que a passagem dos elétrons ela é facilitada. Os condutores elétricos, eles são os metais em geral, como o cobre, a prata, o ouro, o ferro e assim sucessivamente. Já os isolantes elétricos são aqueles materiais em que você vê uma dificuldade muito grande da passagem da corrente elétrica, ou seja, você não vai ter elétrons passando ali com facilidade. Você vai ver que há uma resistência maior e aí com certeza a corrente elétrica não vai passar com facilidade. Exemplos de materiais que são isolantes elétricos: a madeira, o plástico, isopor, o vidro, são isolantes elétricos. E aí, todas as vezes que essa corrente elétrica ela passa por materiais, ela gera um efeito, né? Um desses efeitos é o efeito térmico, ou também chamado de efeito Joule. Que efeito é esse, professora? É aquele em que a corrente elétrica ela passa, faz com que os átomos daquele material se agitem e aí automaticamente vai se provocar o quê? Aquecimento. O material vai aquecer, o material vai produzir calor. Exemplo do ferro de passar roupa. Então, quando a corrente elétrica passa,
no ferro de passar roupa, aquele material, né, está ali dentro do ferro de passar, os átomos, eles começam a se agitar naquela matéria e automaticamente, né, vai ser gerada o calor, né, o aquecimento. Outro efeito da corrente elétrica é o efeito luminoso. Então, você tem lá a lâmpada tem um filamentozinho. Quando a corrente passa naquele filamento, automaticamente é gerado a luz. A mesma coisa nas lâmpadas fluorescentes. Dentro da lâmpada fluorescente existe um gás, né? E aí, quando essa corrente elétrica ela passa dentro dessa lâmpada fluorescente, essa corrente entra em contato com esse gás, que tem um determinado elemento químico, e faz gerar a luz. Outro efeito da corrente elétrica é o efeito magnético, né? Então, você tem lá um fio metálico, né, que percorre toda a corrente elétrica e automaticamente aquele metal que está em contato com a corrente elétrica vai começar a produzir uma propriedade magnética, né? Que é o exemplo aí desse motorzinho aí, né? Que você tem o metal, você tem uma fonte de tensão, que é a pilha, né? Você tem o metal e automaticamente, quando essa corrente elétrica ela passa por esse metal, vai fazer o quê? Com que aquele metal ele adquira propriedades magnéticas e automaticamente aquele metal vai começar a atrair, né, outros metais. Ou seja, a corrente elétrica também produz o efeito magnético, né? Faz com que metais tenham a capacidade de atrair outros metais. Agora, sobre máquinas elétricas unidade 2, e aí nós temos que entender o que vem a ser essas máquinas elétricas. Então, resumindo, as máquinas elétricas são aquelas máquinas que têm a capacidade de transformar a energia elétrica em um outro tipo de energia, né? Por exemplo, você tem um liquidificador, esse liquidificador ele recebe energia elétrica e aí quando essa máquina recebe energia elétrica, ela transforma aquela energia em energia mecânica, né? Ou seja, a máquina elétrica ela tem a capacidade de transformar uma energia que ela recebe em um outro tipo de energia. E a gente tem alguns exemplos aqui de máquinas elétricas, o carro elétrico, o transformador e aqui também as usinas eólicas, que também são usinas que produzem a energia elétrica. E aí, para a gente entender o funcionamento das máquinas elétricas, nós temos que entender o magnetismo, né? Então, o magnetismo surgiu há muito tempo atrás, né? Em que os pesquisadores eles encontraram na natureza um material chamado de magnetita, que tinha a capacidade de atrair objetos metálicos. Então, as máquinas elétricas, elas têm o seu funcionamento dado através do magnetismo juntamente com a corrente elétrica. E aí você tem essa magnetita produzindo, né, o ímã. Então, o ímã ele é de 3 tipos: naturais, artificiais e os eletroímãs. Os naturais já está dizendo, naturais vindo da natureza, através de um mineral chamado de magnetita. Os artificiais são aqueles ímãs adaptados pelo ser humano e os ímãs eletroímãs, que são dispositivos, né, que apresentam essas propriedades magnéticas quando eles são expostos à corrente elétrica. Exemplo do microfone. E o nosso planeta é um enorme ímã, né? Então, por quê? Porque possui esse campo magnético ao seu redor, ou seja, nosso planeta ele possui essa camada de proteção magnética chamada de magnetosfera, né? E os pesquisadores eles relatam, né, por convenção, de que o polo norte, né, geográfico, ele sempre vai ser atraído, né, o polo sul, né? E por isso que você, quando você utiliza a bússola, você tem, né, essa questão de localização, né, em que o polo norte e o polo sul, eles sempre vão estar interligados.
é como se o Polo Sul sempre, né, fosse atraído pelo Polo Norte. E a gente vê essa propriedade do magnetismo no nosso planeta Terra. Então, essa camada magnética que nós temos ao redor do nosso planeta nos dá a seguinte vantagem, em que essa magnetosfera ela faz com que o nosso planeta seja protegido, né, contra os raios que vêm do Sol, dos raios ultravioletas que vêm do Sol. Então, o nosso planeta tem essa proteção natural da magnetosfera. E aí, quando a gente fala sobre potência, né, a potência é uma propriedade física, né, uma grandeza física em que aquele equipamento ele tem a capacidade de transformar uma energia em outra de forma muito rápida. Então, quanto maior a potência do equipamento, mais rápido vai ser feita essa transformação. E aí, se você quer calcular a potência, você usa essa fórmula física. Potência é igual a energia dividido por um intervalo de tempo. Quando você vê 1 kW, você já sabe que o quilowatt equivale a 1000 watts. 1 kWh a 3.600.000 joules e 1 hora equivale a 3.600 segundos. A potência, né, ela é medida em watts. A energia pelo Sistema Internacional é medida em joule e o tempo, o intervalo de tempo é medido em segundo. Unidades essas que foram estabelecidas pelo Sistema Internacional de Medida. As formas de se obter energia elétrica em grandes escalas, né? Podem ser através do movimento dos ventos, através da produção de calor, através do movimento das águas, dos raios solares e das marés, né? O movimento dos ventos, ele é utilizado nas usinas eólicas. A questão da produção do vapor, né, do calor, é utilizado nas usinas termoelétricas. O movimento da água é utilizado nas usinas hidrelétricas. Os raios solares são utilizados nas usinas solar e o movimento das marés são utilizados nas usinas mareomotriz. E todas essas usinas, através do uso dessas fontes naturais para se obter energia elétrica em grande escala. E para a gente finalizar, as máquinas elétricas, elas podem ser do tipo motores elétricos, geradores elétricos e transformadores. Os motores elétricos são aquelas máquinas que transformam a energia elétrica em outros tipos de energia, como eu falei, o liquidificador, né, recebe energia elétrica e transforma em energia mecânica. Os geradores também são máquinas que também transformam energia elétrica em outro tipo de energia, né? Esses dois, motores elétricos e geradores elétricos, são máquinas que funcionam através de movimentação das máquinas, e os transformadores, né, que transformam a tensão elétrica de um circuito em um valor menor ou maior, né? Então, os transformadores, eles trabalham nessa variação dessa tensão elétrica, né? Pode ser, uma hora ele pode transformar para uma tensão menor, ou em outro momento transformar essa tensão a uma quantidade maior, certo? Então foi isso, meus queridos, essa foi a nossa revisãozinha de hoje. Então agora é com vocês, boa avaliação para vocês. Tchau.